Nova York, a cidade que nunca dorme, mas que, em 1947, estava mergulhada em sombras e segredos. 1947, um ano marcado por mudanças e incertezas, onde cada esquina escondia uma história não contada. Uma sirene chora ao longe, um eco solitário contra o aço e o concreto imponentes. O som reverbera pelas ruas desertas, um lembrete constante da presença da lei, mas também de sua impotência. As luzes das ruas lançam um brilho amarelo doentio, mal penetrando a fumaça de cigarro que paira no ar. A neblina densa cria um cenário quase onírico, onde realidade e ilusão se misturam. Jazz escapa de bares clandestinos, um ritmo sedutor que mascara a corrente subterrânea de violência da cidade. As notas musicais dançam no ar, oferecendo uma breve fuga da dura realidade. Esta é a Nova York da máfia americana, uma cidade onde o poder é um jogo perigoso e a lealdade é comprada e paga com sangue. Cada aliança é frágil, cada traição mortal. A máfia, La Cosa Nostra, a organização, nomes que inspiravam tanto medo quanto respeito. Eles eram chamados de muitas coisas, mas seu domínio sobre a cidade era inegável. Sua influência se estendia como uma teia, tocando todos os aspectos da vida urbana. Dos cais movimentados às casas noturnas brilhantes, sua influência estava em toda parte. Não havia lugar seguro, nenhum refúgio da sua presença. Eles eram a mão invisível guiando o fluxo de dinheiro, bebidas e vícios. Cada transação, cada negócio passava por suas mãos. E no centro de tudo estavam homens que viviam e morriam por um código de silêncio, seus nomes sussurrados em tons abafados. Luciano, Lansky, Costello. Nomes que se tornaram lendas. Esses não eram apenas gangsters. Eles eram homens de negócios, construtores de impérios que viram a chance de esculpir seu próprio pedaço do sonho americano. Visionários de um mundo sombrio. O sonho, no entanto, foi construído sobre uma base de corrupção e violência. Cada tijolo assentado com medo, cada parede erguida com desespero. Eles comandavam os números, controlavam os sindicatos e silenciavam qualquer um tolo o suficiente para ficar em seu caminho. Sua palavra era lei, e a lei era implacável. E os negócios, por um tempo, iam muito, muito bem. A cidade prosperava, mas a que custo? A paz era apenas uma fachada, escondendo um mundo de sombras e segredos. Era o ano de 1920, um tempo de grandes mudanças e incertezas. A América acabara de entrar na Lei Seca, uma era que prometia transformar a sociedade. A Lei Seca, um grande experimento social, havia saído pela culatra espetacularmente, revelando as falhas nas tentativas de controlar o comportamento humano. Em vez de conter a sede da nação por bebidas alcoólicas, gerou um mercado negro mais lucrativo e mortal do que qualquer um poderia imaginar. O álcool fluía livremente, mas agora nas sombras. E a máfia, com sua eficiência implacável e desrespeito à lei, estava perfeitamente posicionada para capitalizar. Eles viram uma oportunidade onde outros viam caos. Das ruas miseráveis da pequena Itália às mansões douradas de Long Island, uma nova geração de criminosos estava surgindo. Jovens ambiciosos que viam no crime uma escada para o poder. Homens como Charles Lucky Luciano, um estrategista astuto com talento para a organização, viram o potencial neste novo mundo. Ele era um visionário, capaz de ver além do imediato. Ele entendia que a violência, embora necessária, era uma ferramenta melhor usada com moderação. Luciano sabia que o verdadeiro poder vinha da influência e do controle, não do caos. Influência e controle, esse era o verdadeiro jogo. As lutas internas eram constantes, mas a visão de Luciano era clara. Ao lado de Luciano estava Meyer Lansky, um gênio financeiro conhecido como o contador da máfia. Lansky era o cérebro por trás das operações financeiras. Lansky trouxe ordem ao caos, legitimando seus ganhos ilícitos por meio de cassinos e contas no exterior.
Ele transformou o dinheiro sujo em riqueza legítima. Ele foi o arquiteto do império deles, transformando bandidos de rua em jogadores poderosos em um palco nacional. Sob sua orientação, a máfia se tornou uma força a ser reconhecida. A Lei Volstead, destinada a destruir o crime organizado, inadvertidamente deu vida a ele. Em vez de enfraquecer os criminosos, fortaleceu-os. A cada carregamento de bebida ilegal e a cada casa de jogos clandestina, a máfia aumentava seu domínio sobre o submundo da América. Eles expandiam suas operações e consolidavam seu poder. Os loucos anos 20 estavam a todo vapor, e a máfia estava escrevendo a trilha sonora. Eles eram os maestros de uma sinfonia de crime e poder, moldando o futuro de uma nação. O deserto de Nevada brilhava sob o sol escaldante, uma paisagem desolada pronta para ser reinventada. Las Vegas, um posto avançado empoeirado que prometia fortuna e liberdade. E a máfia, com seus bolsos cheios de dinheiro ilegal, viu uma oportunidade boa demais para ser recusada. Bugsy Siegel, um gangster implacável com gosto pelas coisas boas da vida, foi encarregado de transformar esta cidade deserta em um paraíso para jogadores. Com um olhar atento para a extravagância, ele imaginou um mundo de cassinos brilhantes, onde o glamour de Hollywood encontrava a opulência apoiada pela máfia. O Flamingo Hotel, um monumento à ambição de Siegel, ergueu-se das areias de Nevada, um farol de néon e emoções ilícitas. Foi uma aposta que valeria a pena, lançando as bases para a transformação de Las Vegas na capital mundial do entretenimento. Mas o paraíso, como sempre, tinha um preço. As rivalidades aumentaram, alimentadas pela ganância e pela paranoia. As traições eram tão comuns quanto o vento do deserto. E neste mundo de grandes apostadores e apostas ainda maiores, até mesmo um visionário como Siegel poderia se encontrar do lado errado de uma arma. As 5 famílias, uma casa dividida. A história da máfia americana é uma história de poder, ambição e traição. O domínio da máfia sobre a América nunca pareceu tão forte. Eles controlavam negócios, políticos e até mesmo a polícia. Dos movimentados portos da cidade de Nova York às ruas ensolaradas de Miami, sua influência era pervasiva. Cada esquina, cada beco, parecia estar sob seu controle. No entanto, por trás da fachada de sucesso, rachaduras começavam a aparecer. Pequenas fissuras que ameaçavam desmoronar toda a estrutura. A própria estrutura que os impulsionou ao poder, as 5 famílias de Nova York, estava se tornando um terreno fértil para suspeitas e rivalidades. Cada família desconfiava das intenções das outras. As 5 famílias, Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese, foram criadas para manter a ordem, para dividir os despojos de suas empresas criminosas. Mas essa divisão de poder estava longe de ser pacífica. Mas o poder, como uma droga, vicia. E quanto mais poder tinham, mais queriam. Ambição e paranoia cresciam dentro das fileiras. Cada movimento era observado, cada palavra era analisada. A velha guarda, homens que se lembravam dos primeiros dias da Lei Seca, estava sendo desafiada por uma nova geração, ansiosa para reivindicar sua parte do bolo. Jovens impetuosos que não respeitavam as antigas regras. Alianças mudavam como areia movediça. O que era verdade hoje poderia não ser amanhã. Lealdades eram testadas e quebradas. Amigos de longa data se tornavam inimigos mortais. E nesta panela de pressão do poder, a violência era a válvula de escape inevitável. Conflitos internos frequentemente resultavam em derramamento de sangue. As ruas ficaram vermelhas com o sangue de informantes e rivais. Cada esquina contava uma história de traição e vingança. Cada assassinato, uma mensagem, um lembrete sinistro de que o alcance da máfia era absoluto e sua vingança rápida e impiedosa.
Ninguém estava a salvo, nem mesmo dentro de suas próprias fileiras. Era o ano de 1957. O cenário, a serena zona rural de Apalachim, no interior do estado de Nova York. O que deveria ter sido uma reunião tranquila dos mafiosos mais poderosos do país, se transformou em um pesadelo de relações públicas. Um policial local, respondendo a uma denúncia sobre atividade suspeita, se deparou com um verdadeiro quem é quem do submundo americano. A reunião de Apalachim, como ficou conhecida, acabou com a ilusão da máfia como uma fraternidade inofensiva. A mídia se fartou. O FBI, sob crescente pressão para reprimir o crime organizado, finalmente tinha a munição de que precisava. A era da violência descarada estava chegando ao fim. Os dias de assassinato, em quinte e sapatos de concreto, estavam se tornando lenda. O novo campo de batalha era o tribunal, onde advogados astutos e testemunhas corruptas determinariam o destino da elite da máfia. O governo, armado com novas ferramentas como a Lei Rico, criada para desmantelar empresas criminosas inteiras, estava finalmente pronto para revidar. O jogo estava mudando e a máfia, lenta para se adaptar, logo se encontraria no lado perdedor.